Você já parou para pensar no limite tênue entre a fé e a presunção? Entre a devoção e o desafio aberto àquele que detém todo o poder no universo? A Bíblia, esse livro milenar que guia milhões, não se furta a nos mostrar o lado sombrio da natureza humana e as consequências devastadoras quando essa linha é cruzada. Estamos falando de homens que caminharam perto de Deus, viram seus milagres, conheceram suas leis, mas que, em um momento de cegueira espiritual, escolheram um confronto. Orgulho, inveja, talvez um zelo mal direcionado ou uma simples, mas fatal, falta de reverência. Imagine a audácia de questionar as escolhas divinas, de profanar o sagrado, de achar que a própria vontade pode se sobrepor à do Criador. As histórias que vamos desvendar hoje são um soco no estômago da nossa autossuficiência. Vamos mergulhar nos relatos chocantes, quase inacreditáveis, de 6 homens específicos cujos nomes ficaram marcados na história sagrada não por seus feitos, mas por suas mortes trágicas e fulminantes, um resultado direto de terem desafiado a Deus. Mas este vídeo não é apenas sobre tragédia. A verdadeira promessa aqui é desenterrar, dessas ruínas de rebelião, 5 lições de ouro, lições vitais que essas narrativas carregam através dos séculos diretamente para nós, hoje. Como evitar cair nas mesmas armadilhas? Como discernir a vontade divina da nossa própria teimosia? Fique comigo até o fim, porque entender essas histórias pode ser a chave para proteger sua própria caminhada espiritual, fortalecer sua fé e evitar desastres que começam, muitas vezes, com um simples pensamento de desafio. A sabedoria antiga está prestes a iluminar o seu presente. Não perca! Pode parecer que estamos falando de eventos distantes, de um tempo antigo com regras diferentes. Mas será mesmo? As motivações por trás desses atos de desafio, o orgulho ferido, a inveja corroendo a alma, a pressa em agir sem consultar a Deus, a falta de temor diante do sagrado, são assustadoramente atuais. Elas ecoam em nossos próprios corações, em nossas igrejas, em nossa sociedade. Essas narrativas bíblicas funcionam como espelhos implacáveis, refletindo nossas próprias vulnerabilidades. E é por isso que precisamos prestar atenção. Mais do que simples contos de advertência, são diagnósticos precisos de doenças espirituais que ainda hoje afligem a humanidade. E eu prometi um elemento surpresa, não foi? Pois bem, a lição número 4 que extrairemos dessas tragédias é particularmente perturbadora porque ela se conecta com uma atitude mental, uma forma de argumentar e justificar nossas vontades, que é extremamente comum nos dias de hoje, muitas vezes disfarçada de bom senso ou até de direito. É um tipo sutil de rebelião que pode passar despercebido, mas que a Bíblia expõe com clareza através do erro fatal de um desses homens. Quer identificar essa armadilha em sua própria vida e aprender a se desviar dela? A resposta está mais adiante neste vídeo. Entender isso pode ser um divisor de águas na sua compreensão sobre obediência e submissão a Deus. E olha, se você valoriza esse tipo de conteúdo, que vai fundo nas Escrituras para trazer clareza, proteção e crescimento espiritual, faça um favor a si mesmo e ao nosso trabalho. Inscreva-se agora no canal @Maratonadafé. Clique no botão vermelho e ative o sininho para não perder nenhuma dessas jornadas de descoberta. Sua inscrição é o combustível que nos permite continuar produzindo vídeos que podem, literalmente, salvar vidas espirituais. Contamos com você. Para compreendermos a profundidade do juízo divino, precisamos primeiro conhecer os protagonistas dessas histórias trágicas. Não estamos falando de pagãos distantes ou inimigos declarados de Israel. Pelo contrário, eram homens inseridos no contexto da aliança, com privilégios e responsabilidades espirituais. Comecemos com Corá, Datã e Abirão. Corá era um levita da família de Coate, uma linhagem importante, responsável por carregar os objetos mais sagrados do tabernáculo. Ele tinha uma posição de destaque, mas a ambição falou mais alto. Datã e Abirão eram líderes da tribo de Ruben, a tribo do primogênito de Jacó, o que talvez lhes desse uma sensação de direito ou proeminência. Juntos, eles representavam uma facção poderosa que ousou questionar a liderança divinamente instituída de Moisés e o sacerdócio de Arão. Eles conheciam a lei, viram os milagres no Egito e no deserto, mas permitiram que a inveja e o desejo de poder os consumissem. Em seguida, temos Nadab e Abiú. Estes não eram levitas comuns, eram os filhos mais velhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Eles tiveram o privilégio extraordinário de subir ao Monte Sinai com Moisés e os anciãos, e viram uma manifestação da glória de Deus. Estavam destinados a suceder o pai no mais alto ofício sacerdotal de Israel. No entanto, no dia da inauguração do tabernáculo, um momento de máxima solenidade e santidade, eles cometeram um ato de profanação inexplicável, oferecendo fogo estranho, algo que Deus não havia ordenado. Por fim, Uzá.
Ele pertencia a uma família levita encarregada de cuidar da Arca da Aliança quando ela esteve na casa de seu pai, Abinadab, por muitos anos. Quando Davi decidiu levar a arca para Jerusalém, Uzá estava lá, auxiliando no transporte. Ele não era um sacerdote oficiante, mas conhecia a reverência devida à arca. Seu erro fatal veio de um impulso, um aparente ato de zelo para proteger o objeto sagrado. O ponto crucial aqui é: nenhum deles pecou por ignorância. Todos tiveram acesso ao conhecimento da vontade de Deus, seja pela lei escrita, pela tradição oral ou pela própria experiência direta com o sagrado. A escolha de desafiar, desobedecer ou desrespeitar foi consciente, e é isso que torna suas histórias tão impactantes e suas mortes, lições tão severas. Estamos prestes a ver como a santidade de Deus reagiu a cada um desses desafios. Prepare o coração. Agora que conhecemos os personagens e o contexto de privilégio e conhecimento em que viviam, a tensão aumenta. Consegue visualizar a cena descrita no livro de Números? A congregação reunida, a acusação lançada por Corá e seus seguidores contra Moisés e Arão, a atmosfera carregada de rebelião. E então, a intervenção divina. Não um raio isolado, não uma doença súbita. A própria terra, sólida e firme sob seus pés, se abrindo numa fenda pavorosa, engolindo vivos os rebeldes, suas famílias, suas tendas, seus bens, fechando-se sobre eles como um túmulo instantâneo. O grito de terror, o cheiro de poeira e enxofre, o silêncio sepulcral que se seguiu. Que demonstração aterradora do poder daquele que formou a própria terra! E o que dizer de Nadab e Abiú? Dentro do lugar santo, no auge da celebração, talvez embriagados de vinho ou de orgulho, eles ignoram as instruções precisas sobre o fogo do altar. E a resposta é imediata, vinda da própria presença gloriosa de Deus, fogo consumidor. Não um fogo comum, mas um fogo divino, sobrenatural, que os atinge e os mata instantaneamente, ali, diante do altar profanado. O cheiro de carne queimada misturado ao incenso sagrado. O choque e o horror no rosto de Arão, seu pai, que é ordenado a nem mesmo lamentar. São cenas que nos causam arrepios, eventos extremos que quebram nossa percepção de normalidade. Mas não foram atos aleatórios de um Deus irado. Foram respostas calculadas, lições práticas e visuais sobre a santidade, a autoridade e a ordem divinas. Estamos vasculhando essas narrativas sombrias não por morbidez, mas para encontrar a luz da sabedoria. E lembre-se, a quinta lição, que abordaremos em breve, vai direto ao coração da questão: o que pesa mais para Deus? Nossa intenção, mesmo que pareça boa, ou nossa obediência explícita à sua palavra revelada? A resposta pode surpreender você. Continue conosco nesta análise profunda. O ponto de ebulição da rebelião de Corá, Datã e Abirão foi atingido. Após Moisés instruir o povo a se afastar das tendas dos ímpios, ele clama a Deus por uma demonstração inequívoca de sua autoridade. E a resposta foi um espetáculo de juízo como nunca antes visto. Números 16 descreve vividamente: e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, o mundo dos mortos, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Um juízo rápido, terrível e público, eliminando a raiz da rebelião de forma inegável. O terror se espalhou por todo o acampamento. Mas a ira divina não parou aí. Uma praga ainda consumiu outros 14.700 que murmuraram contra o juízo no dia seguinte, mostrando a seriedade com que Deus trata a insubordinação. No caso de Nadab e Abiú, Levítico 10 nos conta que, após oferecerem o fogo estranho perante o Senhor, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A santidade do tabernáculo, recém-inaugurado, exigia pureza e obediência absoluta. Qualquer desvio, qualquer introdução de elemento humano não ordenado no culto divino, era uma afronta direta à majestade de Deus. A morte dele serviu como um aviso solene a toda a linhagem sacerdotal. O serviço a Deus exige reverência, temor e adesão estrita às suas instruções. E quanto a Uzá? A história, relatada em 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 13, é angustiante. Durante o transporte festivo da Arca da Aliança para Jerusalém, num carro novo puxado por bois, o que já era um procedimento incorreto, pois deveria ser carregada nos ombros dos levitas, os animais tropeçaram. Uzá, talvez por reflexo ou por um zelo mal compreendido, estendeu a mão e tocou na arca para evitar sua queda. A lei era clara: ninguém deveria tocar na arca sob pena de morte. E a consequência foi imediata. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus.
Davi ficou atemorizado e interrompeu o transporte da arca. 6 homens. 6 histórias diferentes, mas com fio condutor trágico: o desrespeito pela autoridade, pela santidade ou pelas ordens explícitas de Deus. O clímax de suas vidas foi um encontro fatal com a justiça divina. A pergunta que ecoa através dos séculos é: o que podemos e devemos aprender com o fim terrível desses homens? A resposta está nas lições que eles nos deixaram, escritas com o preço de suas próprias vidas. Chegou o momento de colher os frutos da sabedoria plantados no terreno árido dessas tragédias. Aqui estão as 5 lições cruciais que prometemos, extraídas diretamente das mortes desses 6 homens que desafiaram a Deus. Lição 1. O orgulho e a inveja são sementes de destruição. Corá, Datã e Abirão não se contentaram com a posição honrosa que Deus lhes dera. Cobiçaram a autoridade de Moisés e o sacerdócio de Arão. O orgulho de se acharem iguais ou superiores, e a inveja do status alheio, os levou a organizar uma rebelião. Provérbios 16:18 nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Eles são o exemplo máximo dessa verdade. Quantas vezes em nosso coração permitimos que a inveja ou o orgulho nos leve a criticar, diminuir ou conspirar contra aqueles que Deus colocou em posição de liderança ou que parecem ter mais bênçãos que nós? Essa atitude é a semente da rebelião de Corá. Vigie seu coração. Lição 2. A santidade de Deus exige reverência absoluta. Nadab e Abiú falharam em discernir a santidade do momento e do lugar. Trataram o serviço divino com familiaridade excessiva, introduzindo suas próprias ideias, fogo estranho, onde apenas a instrução divina era permitida. Hebreus 12:28-29 nos exorta: retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedoso temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eles aprenderam da forma mais dura que não se pode dar um jeitinho nas coisas de Deus ou tratar o sagrado como se fosse comum. A adoração exige preparo, pureza e, acima de tudo, obediência às suas diretrizes. Lição 3. Boas intenções não anulam a desobediência. O caso de Uzá é talvez o mais delicado. Sua intenção parecia boa, proteger a arca. Mas sua ação violou um mandamento explícito, Números 4:15. Isso nos ensina uma lição dura. Deus está mais interessado em nossa obediência à sua palavra do que em nossos atos de zelo que a contradizem. Samuel disse ao rei Saul: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. Nossas boas intenções podem ser uma armadilha se nos levarem a ignorar um assim diz o Senhor. Lição 4. A surpresa prometida. Cuidado com a rebelião justificada por meias-verdades. Aqui está o ponto crucial que conecta diretamente com nossos dias. Corá e seus seguidores argumentaram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por quê, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Números 16:3. Era verdade que o povo era separado por Deus? Sim. Mas eles usaram essa verdade parcial para justificar a rebelião contra a autoridade específica que Deus havia instituído em Moisés e Arão. Quantas vezes hoje usamos versículos isolados, conceitos de graça barata ou a ideia de que somos todos filhos de Deus para justificar a desobediência a mandamentos claros sobre santidade, submissão, disciplina na igreja ou conduta moral? Essa retórica de usar uma verdade para encobrir uma rebelião é exatamente o espírito de Corá agindo hoje. É uma forma sutil, mas perigosa, de desafiar a Deus sob a capa de espiritualidade ou liberdade cristã. Lição 5. A justiça de Deus é um aspecto inegociável de seu caráter. Essas mortes não foram acidentes cósmicos, mas intervenções diretas de um Deus que é santo e justo. Elas servem como um lembrete sóbrio de que, embora Deus seja imensamente amoroso, paciente e misericordioso, sua justiça prevalecerá. Ele não pode e não vai tolerar o pecado e a rebelião indefinidamente. Salmos 89:14 diz: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Ignorar suas leis, sua santidade e sua autoridade estabelecida tem consequências reais, tanto nesta vida quanto na eternidade. Essas histórias nos chamam a um santo temor, um respeito profundo que molda nossa obediência. Estas são as 5 lições. Medite nelas. Examine sua própria vida à luz delas. Percorremos juntos um caminho sombrio através das páginas da Bíblia, revisitando o destino trágico de Corá, Datã, Abirão, Nadab, Abiú e Uzá. Suas histórias são um alerta poderoso que ecoa através dos milênios,
um sinal vermelho divino contra a arrogância, a irreverência e a desobediência. Elas nos confrontam com a realidade inescapável da santidade de Deus e as consequências de desafiá-lo. Mas, como vimos, mesmo na escuridão do juízo, brilha a luz da sabedoria. As 5 lições que extraímos, sobre o perigo do orgulho e da inveja, a necessidade de reverência absoluta, a supremacia da obediência sobre as boas intenções, o risco da rebelião disfarçada e a certeza da justiça divina, são tesouros inestimáveis para nossa jornada de fé. A moral central que emerge dessas narrativas é profunda e clara. Andar com Deus exige humildade, temor reverente e uma obediência que nasce do amor e do respeito à sua palavra e à sua santidade. Ao dedicar seu tempo para absorver essas verdades, você não apenas adquiriu conhecimento histórico ou teológico, você se fortaleceu espiritualmente. Você se equipou com discernimento para identificar e evitar armadilhas sutis que podem desviar seu caminho. Sinta-se genuinamente realizado e feliz por este investimento em sua alma. O conhecimento da Palavra de Deus, especialmente em seus aspectos mais desafiadores, é libertador e protetor. Que o Espírito Santo cele essas lições em seu coração e mente, guiando seus passos em segurança e retidão. E se essa exploração profunda da Palavra de Deus despertou sua fome por mais, convido você a continuar essa maratona da fé. Assista agora ao nosso vídeo sobre os 7 pecados capitais à luz da Bíblia, como eles se manifestam hoje. Ou outro título relevante. Clique no vídeo que aparece na tela e vamos juntos descobrir mais tesouros escondidos na Palavra de Deus. Que a paz e a sabedoria do alto estejam sempre com você.